Boa noite, telespectadores da TV Brasil Esperança, Canal 11. Nós estamos aqui ao vivo nos estúdios, são 8 horas e 4 minutos em Joinville. No programa de hoje, os especialistas, nós vamos falar com dois especialistas. Um deles, um economista. Nós vamos falar, vamos debater, vamos informá-lo dessas mudanças da economia, dessas preocupações com a economia, a inflação, aumento do dólar, que poucos sabem, mas isso mexe no bolso do trabalhador, mexe no bolso de você. E nesse primeiro bloco nós vamos conversar com um médico, cirurgião pediátrico, que não está aqui para falar da sua profissão, na qual ele é um especialista. Nós vamos falar com o superintendente da Unimed, da Federação das Unimedes em Santa Catarina. E, como sempre, está aqui ao meu lado o diretor do programa. Bom dia, boa noite, Ademar. 8 horas e 5 minutos. Boa noite, Veríssimo. Boa noite aos nossos amigos telespectadores. E, como eu não poderia deixar de falar, muito obrigado a todos pelo carinho, aos meus pacientes que estão se tornando espectadores assíduos do programa. Eu agradeço a todos aqueles que têm nos acompanhado. Bem, então, nosso primeiro tópico de hoje vai ser justamente sobre o jornalismo, né? O que jornalismo tem a ver com a saúde? Dr. Jauro Soares veio falar para a gente do Prêmio de Jornalismo Unimed Santa Catarina, que tem como objetivo estimular a qualidade de vida e a prevenção na área de saúde. Boa noite, seja bem-vindo, Jauro. Boa noite, Ademar, boa noite, Veríssimo, telespectadores da rádio, da TV Brasil Esperança, programa especialistas. O papel do jornalista cada vez mais é um papel de educador, principalmente na área de saúde, porque é a fonte fácil de veiculação de conteúdo, e o Prêmio de Jornalismo, no seu 12º ano, ele traz essa motivação. Então, profissionais, acadêmicos e crianças das escolas produzindo conteúdo, focando principalmente em qualidade de vida, mas qualquer tema que envolva a saúde, porque é um tema essencial para a nossa vida e também para a economia de qualquer país. O Prêmio Unimed já se tornou tradicional entre nós. Eu, como jornalista, acompanho desde o primeiro, e já se vão anos. A importância que eu vejo nesse prêmio é destacar as matérias que às vezes passam desapercebidas, e que a própria Unimed possibilita que essas matérias tenham mais repercussão e que o povo, a maioria, acabe conhecendo. O que a Unimed investe nesse projeto, e agora principalmente junto às crianças, porque agora vai a redação das crianças nas escolas, doutor? O investimento, já são 1.300 matérias nesses 12 anos, e esse ano já tem 110 cases escritos. O investimento é justamente o reconhecimento. A premiação é resultado, e na realidade isso é para trazer principalmente o reconhecimento da profissão do jornalismo, da informação, que cada vez mais num país livre tem que ser defendida e protegida, inclusive. Então, dentro da área de saúde, nós temos que passar o conceito que saúde é o direito da pessoa, mas principalmente a responsabilidade dela. Ela tem que tentar levar uma vida que hoje, cada vez mais você estende ela, pode-se chegar a 100 anos na medida dos avanços da tecnologia. Claro que isso precisa ter uma base. Desde o início, na infância, nós precisamos ter esse cuidado com a saúde. E trazendo para a escola, trazendo para a criança, que foi a temática do 10º prêmio, que era uma categoria comemorativa, nós entendemos que a riqueza do trabalho das crianças, e cada vez sendo aprimorada, esse ano os vídeos são belíssimos e com muita qualidade. Nós já tivemos matérias que as crianças tinham a preocupação da saúde dos professores, coisa que é rara hoje em dia, nesse conflito escola, professor, aluno, né?
Então, é o jornalismo e o tema saúde trazendo esse novo enfoque da sociedade. E dentro da escola, educando o cidadão do futuro. Bem, só lembrando o telespectador, aqui no nosso programa Os Especialistas, você participa ao vivo. Mande suas perguntas a partir de agora para a TVBE e por SMS que está anunciado na TV. Jairo, você falou uma coisa que é tema recorrente nas minhas abordagens em relação à saúde. A prevenção, que é muito mais inteligente e mais barato. Você sabe disso do que depois correr atrás dos prejuízos na terapêutica ou nas terapêuticas especializadas. Pois bem, você tem percebido mudança no comportamento das pessoas, estimulando as crianças a escreverem a respeito, estimulando os jornalistas a escreverem a respeito, no sentido de ter mais preocupação com a prevenção propriamente? Nós temos no âmbito de Unimed, um programa nas escolas, que já tem em algumas Unimedes mais de 15 anos, que trata qualidade de vida e prevenção de acidentes. As crianças, tendo toda a base de conhecimentos, eles passam a influenciar também na saúde dos pais. Então chegam em casa, ajuda a combater o tabagismo, ajuda a combater o sedentarismo, partem para uma nutrição mais saudável. Então, é a informação gerando mudanças de atitude. E é o papel do jornalismo e da educação em saúde. Bom, para terminarmos esse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu estou entre dois médicos, uma pergunta sobre os pediatras. Doutor, quando as inscrições estão abertas, até quando, quem pode participar? Mais detalhes sobre o concurso, sobre o prêmio. Nós abrimos as inscrições em abril e vai até o dia 2 de julho as inscrições de temas do jornalismo e do prêmio acadêmico e também do Novo Repórter. Iniciou no dia 3 de julho do ano passado e encerra agora dia 2 de julho. Tá? E aí a gente entrega o prêmio e tem toda a classificação em setembro. O prêmio das crianças é só postagem de vídeo na internet, tem o voto popular, e depois as 6 melhores selecionadas, elas vão para uma decisão do melhor prêmio. E o prêmio de acadêmico e o prêmio de jornalismo vai ser discutido com um grupo de jornalistas ligados bem na área de avaliação de conteúdo em estados fora da região sul. Bem, aqui em Joinville, um posto de saúde do meu bairro colocou um cartaz dizendo que não estava atendendo por falta de pediatra. E é notório, aqui em Joinville, a falta de pediatras também na rede privada. O Hospital Dona Helena aqui reclama da falta de pediatras. Até o hospital infantil também sente falta de pediatras. O senhor que é um médico pediatra de Blumenau, como é que está a situação rapidamente lá em Blumenau e qual é a sua opinião sobre essa carência de pediatras no Brasil inteiro? Tal como a medicina preventiva que você faz hoje para garantir o futuro, na questão da medicina foi muito focada esses últimos anos no especialista. E o grande especialista da prevenção é o pediatra. Há anos a gente alerta da dificuldade de ter uma renovação, tanto na minha área, cirurgia pediátrica, como pediatria, minha esposa é pediatra, nós temos dificuldades de ter gente jovem atendendo nos pronto atendimentos e em consultórios. Não há estímulo a essas especialidades, há estímulo à especialização. Claro que tanto a economia como qualquer atividade é ciclotímica. Esse é o momento para valorizar o pediatra. Porque nós, eu tenho certeza, nós lembramos do nosso pediatra de infância. Hoje, as crianças não sabem, eles não têm um pediatra, é pronto atendimento, contato plantão, muito fugaz, é o médico. Então, há todo um trabalho buscando a revalorização dessa profissão e trazê-la para uma valorização que o especialista tem, mas o clínico geral, o pediatra, não tem ainda. A sociedade precisa reagir. Nós temos carência de pediatra no Brasil inteiro e no mundo. Então, hoje é um grande conflito. Por que Blumenau e Joinville, vamos pegar as duas cidades, por que há falta? Quem sai da faculdade de medicina
não faz a opção pela pediatria, por quê? No âmbito das Unimedes, ainda quase metade das especialidades que compõem as Unimedes são compostas por pediatras e gineco-obstetras, que também é uma especialidade que está caindo. Só que a média de idade é acima de 50. A juventude, você tem numa classe de 60 alunos se formando em medicina, 2 fazem pediatria, 1 faz pediatria. Mas por que isso? É a questão do estímulo à especialização e também a remuneração dos outros profissionais é maior do que da pediatria e na clínica médica. Te interrompendo um pouquinho, houve casos, inclusive aqui em Joinville, na região inteira, no Brasil, de uma maneira geral, de consultórios e muitos consultórios que fecharam por falta de condições, de prover das despesas mais básicas. Consultórios de pediatria, clínica médica, cirurgia geral, não é um fenômeno localizado. Isso aí foi debatido, inclusive, no Conselho Federal de Medicina. Economia está aí para conversar depois. E hoje o peso de encargos trabalhistas de uma secretária, de software de gestão, de problemas de custos de tributos é muito pesado em cima do valor médio de consulta que se ganha. E aí não dizer, mas está pagando mal. Na realidade, o valor sempre foi aquilo que a sociedade pode pagar. Só que hoje a carga tributária aumentou muito. E aí você prefere, o especialista da pediatria prefere ir para um pronto atendimento e fecha o consultório. Porque manter sozinho está muito difícil. Não tem ônus. Muito bem. Obrigado, doutor Jauro. Nós vamos para o segundo bloco. Conversamos com ele a respeito do Prêmio Unimed de Jornalismo, as inscrições até o dia 2 de julho. E depois do intervalo, nós retornamos, vamos falar sobre economia. Estará aqui conosco o Fabiano Dantas, que é professor de economia na Sociesc, com quem vamos conversar a respeito dos problemas do dia a dia e também sobre essa questão do aumento do dólar. O aumento do dólar não prejudica só quem vai viajar, não. Nós vamos saber por quê depois do intervalo aqui no programa Os Especialistas. Oi. Pois não? Eu tô indo morar sozinha, queria comprar um ralo. Leve esse aqui, o ralo Linear Tigre. Mais bonito e é tigre, né? Ei, quais são suas intenções com a minha filha, hein? Nada, eu só quero o melhor pra ela. É ele. Bem-vindo à família! Aê, cunhado! Experimente ser bem casado! Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Ralo Linear Tigre. Mais inovação e design para sua casa. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira! A árvore respira! E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Com licença, gostaria de sentar aqui? Uma mensagem da Fundação por uma Vida Melhor. Queria falar comigo, Jesuíno? Sim, senta, por favor. Vamos direto ao assunto. Infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do senhor. Oi? Eu pedi pro senhor comprar a linha elétrica Tigre. Se me aparece com isso aqui, tá dispensado. Eu tô despedido da minha própria casa?
Esse é um termo um pouco forte, né? Eu prefiro desligado, descontinuado. Desprosseguido. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Sistema elétrico Tigre. Inovação e segurança na instalação. Se a gente não pega no pé... Muito bem, são 8 horas e 19 minutos, nosso assunto agora será economia, mas antes vamos informando que as informações e inscrições para o Prêmio Unimed de Jornalismo no site www.premiodejornalismo.com.br ou então pelo e-mail prêmio Unimed Santa Catarina, @edmlogos.com.br. Aí está, é só falar com a Dalires, lá da EDM Logos, que está fazendo assessoria de imprensa para a Federação das Unimedes. Doutor, infelizmente nós temos um probleminha com os caracteres, não podemos dar o telefone. Pode repetir o telefone para o SMS? Bem, então para o SMS, você mande a sua mensagem para o 9652-5140. Eu vou repetir. 9652-5140. Como não vai aparecer o caractere na sua tela, você anote esse número e mande sua pergunta. Daqui a pouco a gente já divulga de novo. E lembrando que no último bloco você pode mandar perguntas e observações sobre o nosso bloco da oftalmologia. O doutor Ademar vai responder sobre a área em que ele é especialista. Podemos apresentar o nosso entrevistado? Não há dúvidas. Então, gente, meus espectadores queridos, o tempo fechou. Está tempestuoso, vivemos tempos de turbulência. O piloto Guido Mantega cochilou. E agora, Veríssimo, eu e você, 2 comissários de bordo amadores, não temos como aterrissar essa aeronave. Vocês apertem os cintos aí no nosso programa, aí na classe econômica. Veio tentar nos ajudar o jovem piloto Fabiano Dantas, professor de economia da Sociesc e economista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fabiano, nós vamos conseguir aterrissar o Boeing dessa vez ou vai dar zebra? Primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite, Veríssimo, Ademar, boa noite aos telespectadores. Vamos, né? Temos que conseguir aterrissar esse Boeing. Nunca é fácil, mas... vamos para aterrissar esse com a maior segurança possível, né? Bom, eu falei antes, Fabiano, sobre a questão do dólar. Muitos não sabem, mas o dólar está presente na nossa vida, está presente no nosso pão de cada dia, nosso pão. O pão que tem a principal matéria-prima, o trigo, ele é importado da Argentina e ele é importado em dólar. O dólar sobe, o nosso pãozinho do café da manhã sobe também. E vários produtos agrícolas nossos são cotados pela Bolsa de Cereais de Chicago, em dólar. E esse aumento do dólar, Fabiano, que em maio eu viajei e comprei dólar a 2,11 e agora está 2,28, subindo assim astronomicamente. Isso vem beneficiar quem exporta, mas prejudica quem importa. É verdade, Veríssimo. É bom que a gente perceba que o dólar, na verdade, ele afeta diversos produtos da economia. Ou existe algum processo produtivo, alguma parte do processo produtivo que é cotado em dólar, ou então ele é um produto exportável, e pelo fato de ser exportável, o preço dele em dólar também acaba afetando o preço interno dele. Então, o aumento do dólar acaba beneficiando os exportadores, porém os importadores são prejudicados. E quando a gente pensa em importação, muitas pessoas pensam, mas importar bem de consumo tem que favorecer mesmo a indústria nacional e tudo mais. Só que nós temos um problema. Muitas máquinas para a produção de bens no Brasil são importadas. Então, quando o dólar sobe, automaticamente nós temos problemas aí para a importação de máquinas, dos chamados bens de capital, e dessa maneira nós temos problemas para a produção industrial do país, o que acaba aí diminuindo a produção ou atrapalhando o aumento da produção futura aí do país. Isso então acaba sendo um grande problema para a economia num médio ou longo prazo.
Você quer mandar suas perguntas? Mande para o SMS 9652-5140. Vou repetir, 9652-5140. Dantas, a matriz econômica foi galgada nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos meses, no consumo das famílias. Aí veio isenção de IPI para carros, para os veículos, veio a redução de algumas alíquotas, Minha Casa Minha Vida e agora Minha Casa Melhor. Só que o PIBinho do piloto que cochilou, o que aconteceu com ele? Ficou minúsculo. E agora, o que a gente vai fazer? A grande pergunta da maioria dos economistas é exatamente essa. Teoricamente, esses incentivos serviriam para que o curto prazo, neste atual momento, a economia respondesse de maneira melhor do que as economias desenvolvidas ou até outras economias em desenvolvimento. Com relação a alguns dados, realmente isso aconteceu. A taxa de desemprego é muito baixa, a renda do trabalhador está em crescimento. Entretanto, temos outros problemas aí que agravam aí a situação. O fato do PIBinho, bem citado pelo Dr. Ademar, a questão da inflação, que chega a preocupar alguns por conta do excesso de demanda, principalmente em setores que foram incentivados pelo governo, né? Agora, com esse Minha Casa Melhor, que é um crédito para que as pessoas equipem as suas casas, as pessoas que participam do programa Minha Casa Minha Vida teriam um crédito subsidiado, então um crédito com uma taxa de 5% ao ano para equipar suas casas. Então, pode ser que haja aí também uma alta no preço dos eletrodomésticos, né, e dos móveis, que também fazem parte do programa, assim como aconteceu com os imóveis por conta do programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa, esse crédito para equipar a casa é só para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, né? Não é para o público em geral, para os clientes da Caixa, né? Só para quem entra no financiamento. Exatamente, só para quem foi beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, quem foi beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida tem esse crédito adicional, também com taxa subsidiada pela Caixa Econômica, para equipar a sua casa. Uma das coisas que devemos ressaltar é que esse crédito, que nós falamos há pouco, do cartão para equipar a casa, isso vem beneficiar a economia de Joinville, porque muitos vão comprar geladeiras, e 80% das geladeiras são fabricadas aqui na fábrica da Whirlpool, em Joinville, e acho que quase 90% dos compressores das geladeiras, dos refrigeradores, são fabricados pela nossa Embraco aqui em Joinville. Então isso é um incentivo para a nossa economia. Sem falar que nós somos a capital brasileira de tubos e conexões. E o programa Minha Casa Minha Vida vem beneficiar as empresas aqui de Joinville. Quanto mais obras populares, mais se vende tubos e conexões aqui de Joinville. Precisamos lembrar também das ferramentarias, que fazem projetos de molde para geladeiras e eletrodomésticos, que também estão sediados em grande parte aqui em Joinville. É um grande centro de ferramentarias. Dantas, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Por que quando eu vou fazer compra no cartão de crédito, se eu pagar o valor mínimo ou um determinado valor que não seja o valor total, o juro que eu pago para o mês que vem é pior do que o juro que eu pagaria para um agiota? Você consegue me explicar essa conta? Vamos lá. Na verdade, o que acontece? Existem várias formas de financiamento na economia e duas delas que são muito usadas são as mais caras. O cheque especial e o cartão de crédito. Falando especificamente de cheque especial e cartão de crédito, eles têm taxas em torno de 10%, 12% ao mês, o que vai render aí uma taxa de mais de 200% ao ano. Pensando em comparação com a taxa Selic, por exemplo, uma taxa de 8% ao ano, a diferença é absurda. A diferença entre o que o banco paga aos seus clientes, aos clientes que depositam o dinheiro, que investem o dinheiro no banco, e a taxa que o banco cobra dos clientes que precisam do dinheiro do banco é chamada de spread bancário. E o spread bancário, ele é, na verdade, formado por vários fatores. No caso do Brasil, segundo o próprio Banco Central, o principal fator para o grande spread bancário do Brasil, que é um dos maiores do mundo, é exatamente a inadimplência da economia brasileira. Então, é mais ou menos como os que pagam bem pagam pelos que não pagam.
É interessante isso. O spread ele é um dos maiores do mundo porque a inadimplência é grande. Mas nós tivemos agora nos Estados Unidos a inadimplência enorme no programa habitacional. Isso não prejudicou o spread, não diminuiu ou aumentou o spread lá nos Estados Unidos? Na verdade, o que acontece? Dentro dos Estados Unidos, eles têm uma maneira um pouco diferente de cobrança, que foi o que, no final das contas, até muitos julgam responsável por essa crise que aconteceu, que é exatamente a cobrança de taxas diferenciadas. O problema nos Estados Unidos foi no chamado crédito subprime, que foi uma palavra que a gente ouviu bastante durante a crise de 2008, que é exatamente o empréstimo para devedores duvidosos, para aqueles devedores maus pagadores, vamos dizer assim. Só que como é que eu faço esse empréstimo? Eu faço esse empréstimo cobrando taxas mais altas. Aqui no Brasil a gente não tem essa diferenciação dentro das instituições financeiras, mas a gente consegue perceber quando a gente sai de um local que a gente pega empréstimo para outro. Por exemplo, se você for ao banco pegar empréstimo, a taxa de juros praticada pelo banco é menor do que a de uma financeira, por exemplo. Aquelas financeiras de loja, né, de esquina, assim. É menor do que a de uma factoring, é menor do que a do próprio agiota. Por que isso? A pessoa que não tem crédito no banco, que tem alguma restrição, algum problema no banco, vai procurar a financeira porque a financeira ela é mais conivente, vamos dizer assim, com problemas no nome, com problemas de crédito. E aí, ela só é conivente porque ela cobra mais. Então é como se fosse... Uma coisa que a gente sempre tem que ter bem claro é que risco e retorno andam lado a lado. Isso vale para os dois lados, tanto quando você investe, quanto quando você pega empréstimo. Então, se for arriscado para a instituição financeira, ela vai cobrar uma taxa maior. Muito bem. São 8h31. Muito obrigado, Fabiano, professor de economia lá da Sociesc, com quem conversamos a respeito da nossa economia. E, como disse o Ademar, está vivendo uma fase de turbulências. Nós vamos ao intervalo, lembrando que nós temos o apoio da Tigre, essa grande empresa aqui de Joinville, no programa Os Especialistas. Nós voltamos depois do intervalo, vamos comentar os principais fatos aqui da semana de Joinville e no segundo bloco você já sabe, é só ligar para tirar dúvidas, esclarecimentos sobre essa área importante do nosso corpo, que é a oftalmologia. Está aqui do meu lado o doutor Ademar, que vai respondê-las e também dar informações importantes. Voltamos após o intervalo para os 2 últimos blocos do programa. Esse aqui vai ser o prédio mais moderno da cidade. Como moderno? Você não vai ter Tigre? Como é que você sabe? Olha ali. Infiltração 301, vazamento no 204, 603 tá voltando pra casa da mãe. Ih, 702 tá esganando o síndico, hein? Só pra avisar. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Antes de comprar seu imóvel, pergunte se tem Tigre. Multinacional 100% brasileira. Na Amazônia, encontramos mais de 4.000 espécies de árvores. São as árvores que nos fornecem um dos recursos naturais que utilizamos desde o início dos tempos, a madeira. Utilizamos madeira para fazer móveis, barcos, ferramentas e principalmente casas e prédios públicos. O problema é que o consumo descontrolado de madeira causa a exploração criminosa da floresta. Quando a floresta é destruída, todos perdem. A única solução é o uso sustentável da Amazônia. Acesse já o site do Greenpeace e participe do programa Cidade Amiga da Amazônia. Essa cidade é muito maluca, né? Eu não aguentava mais ficar preso no trânsito todo dia. Levava 1 hora e meia para ir da minha casa até o trabalho. Então eu vendi meu carro e comecei a fazer outras escolhas para chegar nos meus destinos. E como eu não sou muito fã de pegar ônibus todo dia, eu comecei a descer algumas estações antes e ir caminhando. E de quebra até fazer atividade física também. E mesmo dentro da empresa eu comecei a evitar o trânsito que tem lá dentro, né? Porque você chega, tem fila na porta do elevador, e aí eu escolhi subir de escadas. São 6 andares, né? As pessoas acham muito, mas 6 andares não matam ninguém. São as pequenas coisas que fazem uma diferença muito grande para mim e eu acho que podem ajudar a melhorar o mundo também. Afinal de contas, começar a fazer é o primeiro passo para chegar bem lá. A TVBE apoia que você tenha uma vida saudável. Queria falar comigo, Jesuíno? Sim, senta, por favor. Vamos direto ao assunto. Infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do senhor. Oi?
Eu pedi pro senhor comprar a linha elétrica Tigre. Se me aparece com isso aqui, tá dispensado. Eu tô despedido da minha própria casa. Isso é um termo um pouco forte, né? Eu prefiro desligado, descontinuado. Desprosseguido. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Sistema elétrico Tigre. Inovação e segurança na instalação. Se a gente não pega no pé... Bom, Ademar, em primeiro lugar eu gostaria de registrar que eu respeito as famílias que tinham cartórios aqui em Joinville. As respeito, porque as conheci e são famílias decentes. Agora, eu devo saudar esta nova renovação que aconteceu nos cartórios, a renovação aqui em Joinville, de outras pessoas que passaram em concurso e que assumiram os cartórios aqui na nossa cidade. Eles melhoraram significativamente no atendimento, na informática, no investimento da informática. Agora, não conseguiram acabar com a burocracia. O bom senso ainda não prevalece nos nossos cartórios. Vou lhes contar um caso que aconteceu comigo. Eu precisei ir à Receita Federal para parcelar débitos da minha empresa. São 8 processos, cada um diferente. E o meu contador me pediu que eu fosse ao cartório, reconhecer firma do pedido de parcelamento, até aí tudo bem, apresentar a carteira de identidade e também um comprovante de residência. Eu achei que para os 8 processos bastaria apenas um comprovante de residência e uma autenticação da minha carteira de identidade. Fui lá no cartório, fui atendido rapidamente e fiz isso. Entreguei no computador. O contador, meu xará Veríssimo Batista, me informou, através da sua funcionária, que eu precisava tirar a cópia do comprovante de residência e da carteira de identidade para os 8 processos. E lá fui ao cartório. Como comprovante de residência, eu entreguei a minha fatura da Celesc, que de um lado tem o meu nome, meu endereço, todas as informações possíveis. E atrás, só orientações. A minha revolta é que o cartório reconheceu a autenticação do verso da fatura, onde não tem nada de útil. O bom senso indica que só a parte da frente para comprovar a residência. E eu tinha feito uns cálculos, como da outra vez, e levei R$70. Cheguei lá, a conta deu R$85. E o cartório não trabalha com cartão de débito. Não sei por quê. Me disse a Caixa lá que a orientação não sei de quem. Aliás, estabelecimentos que trabalham só com cash devem tomar cuidado, hein? Devem tomar cuidado. Fui obrigado a deixar ali os documentos e caminhar lá no Bradesco, em frente ao terminal, para sacar R$10 para poder pagar a minha autenticação. É muita burocracia, é muita burocracia. Bom, Veríssimo, eu gostaria de comentar o seguinte, para aqueles espectadores que gostam de leitura, que apreciam uma boa leitura, eu particularmente o faço com regularidade, recomendaria, tocando nessa ferida aberta há séculos, que lessem aquele livro 1808, A Corte no Brasil. Dá a impressão que você está lendo o jornal de ontem. Dentre outros relatos, a nossa burocracia. Impera a falta de bom senso, como você mesmo falou. Afinal de contas, essa herança ibérica faz sentido? Por informações que eu tenho antigamente idos de 80. Em Portugal, eu tenho um amigo português que foi pegar sua certidão de nascimento, que queria casar no Brasil, etc, etc. Bom, encurtando a história, na ocasião, ele acessou o cartório, onde o pai dele indicou, que é um angolano de nascimento. E lá em Portugal, em Lisboa, propriamente, na capital. Havia pilhas, fardos e fardos e fardos. Foi um trabalho extenuante de mais ou menos uma semana para achar a certidão de nascimento do coitado. Pois bem, pelo que me consta, Portugal, a nossa antiga matriz, parece que eliminou os cartórios.
Aí eu fico me perguntando, será que essa herança ibérica não está como se fosse uma doença, uma febre? Eu não me refiro somente aos cartórios, mas algumas instituições, quem precisa delas, né? Será que a gente não pode parar um pouquinho para pensar, cartório, a gente precisa tanto disso? Talvez em dadas circunstâncias, mas para você tirar uma cópia, botar fé naquilo, uma cópia de luz, fazer frente e verso ainda, isso é um pouquinho absurdo. Né? Sem falar que a assinatura também, né? Porque a lei deve punir quem falsifica a assinatura. Não essa prevenção de cartório de lá reconhecer firma. E o pior, muitos reconhecimentos tem que ser, a pessoa tem que ser presencial. A pessoa tem que estar ali para fazer a assinatura. Em outros países não é preciso isso. A lei é exigente. Por exemplo, está aqui nos estúdios, 8 horas e 39 minutos, o nosso amigo Sérgio Silva preparando seu programa de hoje à noite. Se eu der um documento com uma assinatura falsificada para ele, e ele vai perceber, ele vai mencionar na justiça, eu vou ser punido. Então, eu não vou falsificar nada para não ser punido pela justiça. Porque aqui no Brasil ainda existe esse tipo de reconhecimento de firma que eu acho que os estrangeiros devem dar risada quando tomarem conhecimento. Um particularmente amigo europeu, ele já deu risada, Veríssimo. Isso aí não é uma hipérbole, não, é uma situação verdadeira. E aí vai adiante, gente. Nós tínhamos que realmente começar a exigir, aí eu já queria emendar em outro assunto que está em voga, é interessante. A gente precisaria começar a exigir das instituições mais eficiência, melhoria, menos burocracia. Existia antigamente o Ministério da Desburocratização. Começou lá com o Figueiredo, general saudoso. Ministro Beltrão. Ministro Beltrão, exatamente. Não pode entregar muito ouro, senão eles vão adivinhar a nossa idade. De qualquer forma, isso parece que foi extinto. O interessante é complicar, dificultar a vida. Aliás, eu quero emendar, como eu já havia falado, nessa questão da violência em São Paulo, ou dos protestos, que em alguns casos virou violência. Finalmente, parece que os núcleos estudantis estão identificados, estão envolvidos nisso daí. Tem o lado bom e o lado ruim na história. Esse modesto comentarista vai dar a sua versão, a sua opinião. Eu acho extremamente legítimo nós reclamarmos de um transporte público ineficiente, que mais parecem ônibus e trens vagão de gado do que transporte de pessoas dignas que não estão indo assaltar, praticar estelionato, etc. Estão indo para o seu trabalho, árdua e duramente cumprindo o seu horário. E outros serviços mais que devem ser prestados com dignidade à população. Por um lado, eu vejo esse movimento desta forma. Inclusive, agora à noite, a gente nem se atualizou ainda. Eu não sei como é que transcorreu ou está transcorrendo o movimento lá em São Paulo. Muito grande São Paulo e também em Belo Horizonte. Então, eu acho extremamente legítimo. Finalmente, parece que os brasileiros estão criando uma centelha para acordar. Isso aí, gente, vamos protestar mesmo. Por outro lado, a ordem pública não pode ser esquecida. Vandalismo às propriedades públicas, ao patrimônio público, às propriedades privadas não são admissíveis. Veríssimo, sua opinião. Olha, eu acho que está faltando um foco para esses movimentos. Protestar contra a passagem de ônibus que não foi reajustada, como em São Paulo, protestar pelas más condições dos ônibus lá de São Paulo, porque aqui a nossa frota não há motivo nenhum para reclamação. É uma coisa. Eu acho que legítimo seria esses movimentos para forçar o governo a tomar decisões importantes para rebaixar o custo do transporte público. Por exemplo, o diesel. O diesel não tem subsídio nenhum para o transporte público. As empresas, todas do Brasil, inclusive as nossas aqui, pagam o preço, quando elas compram, o preço de bomba, de consumidor. Por que o governo federal não dá subsídio, o diesel, para o transporte público? Exigindo que a passagem seja reduzida. Isso é bom para as empresas e também para o povo, porque quanto mais gente andar no transporte coletivo, utilizar o transporte coletivo, mais as empresas vão aumentar as suas frotas. E é preciso acabar com essa anomalia que existe no Brasil, que é não subsidiar o diesel e outros itens que compõem a tarifa do transporte público. Essa seria uma campanha justa,
um protesto justo para forçar o governo a adotá-la. Os estrangeiros, quando visitam o Brasil, e eu creio que isso vai acontecer muito na Copa do Mundo, apesar que no Brasil parece que vai virar feriado, né, para não assustar a população visitante. Mas parece que eles tentam maquiar as coisas, né? Então, efetivamente, as coisas não funcionam tão bem. Para você fazer carnaval, você reúne milhares, milhões de pessoas. Eu já ouvi esse comentário de estrangeiros antes. Para você fazer uma parada ou outra, por exemplo, vamos falar abertamente, a parada da diversidade, a parada gay, em várias cidades. Milhões de pessoas, simpatizantes, manifestantes. Não estou entrando no mérito da questão, eu não quero entrar nessa polêmica, pelo menos não nesse caso. Mas para protestar contra o aumento de imposto, más condições de transporte público, más condições das estradas, a matriz de transporte, não só de pessoas como de cargas também, é totalmente equivocada no Brasil. Não se investiu em ferrovia quando se pôde, hoje muito menos, não se investiu em hidrovias. Nós ficamos para trás, nós perdemos muito tempo. Para retomar esse tempo, diminuir o custo do Brasil, melhorar a sua vida, a minha vida, reduzir carga tributária, parar com essa criação de ministérios infernal que aumenta o nosso ônus, nosso custo do Brasil, essas filas de caminhões nos portos que vão aumentando, acumulando déficits e mais déficits, aumentando a nossa ineficiência. Isso tinha que acabar e a gente poderia ser mais participativo. Eu estava comentando com o Dantas antes do programa, inclusive, o seguinte: não vou falar de economia porque eu não gosto de economia, não vou falar de política porque eu não gosto de política. Espera aí, você tem que discutir política sim, você tem que ser uma pessoa politizada. Você não precisa gostar de político brasileiro, aí eu faço coro com você, espectador. Você não precisa gostar da maneira que a política brasileira é praticada. Toma lá, dá cá. Aliás, gostaria de mandar uma sugestão para os nossos legisladores e lançar uma campanha aqui. Vamos ver quem é o legislador, a exemplo do que aconteceu com um dos candidatos, que foi exitoso nas eleições, que lança o seguinte projeto de lei. Deputados, vereadores, deputados federais, senadores não ganham mais os seus proventos, não ganham mais um salário para assumir esses cargos, né? E vamos fazer projeto de lei para melhorar a educação. Vamos ver quem é que aceita o desafio. Eu acho que essas questões que são tão relevantes e urgentes para o país deveriam ser mais seriamente discutidas. Bom, antes do intervalo, gostaria de registrar amanhã a abertura da CATS, da Feira da CATS, de supermercados, a Exposur 2013, que será realizada na Expoville. É um grande evento para o nosso turismo de evento, a cidade vai receber bastante convidados e também amanhã estará aqui em Joinville o governador Raimundo Colombo. Ele vem fazer uma agenda política. Ele vai estar em São João de Itaperiú, na Barra do Sul, à noite em São Francisco do Sul e à tarde ele vai estar em Joinville visitando as obras que o governo do estado está executando aqui na nossa cidade. Nós vamos para o intervalo e retornamos com o último bloco, o bloco da oftalmologia, com o doutor Ademar, que trouxe o jaleco, doutor? Opa, hoje eu não esqueci. Apesar de estar motorizado em 2 rodas, eu tenho uma bolsinha do lado, então eu trouxe sim. Daqui a pouco a gente já vai. O doutor hoje veio com a sua moto recém-adquirida, aliás, uma belíssima moto. Quem passar aqui em frente à televisão vai percebê-la, voltamos depois do intervalo com o doutor Ademar e o nosso bloco de oftalmologia. Oi. Pois não? Eu tô indo morar sozinha, queria comprar um ralo. Leva esse aqui, o ralo linear tigre. Mais bonito e é tigre, né? Ei, quais são suas intenções com a minha filha, hein? Nada, eu só quero o melhor pra ela. É ele. Bem-vindo à família! Aê, cunhado! Experimente esse bem casado! Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Ralo linear Tigre. Mais inovação e design para sua casa. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós.
Esse aqui vai ser o prédio mais moderno da cidade. Como moderno? Você não vai ter tigre? Como é que você sabe? Olha ali. Infiltração 301, vazamento no 204, 603 tá voltando pra casa da mãe. Ih, 702 tá esganando o síndico, hein? Só pra avisar. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Antes de comprar seu imóvel, pergunte se tem Tigre. Multinacional 100% brasileira. Pois é, nós estamos aqui 8 horas e 49 minutos, estamos aqui discutindo a questão do dólar. Um telespectador enviou uma mensagem a respeito do preço do dólar. E o Ademar estava me lembrando de quando o dólar chegou a 4, faz tempo isso? Não? Bateu quase R$4. Faz tempo? Foi numa época que eu viajei, 3,85 na verdade, Veríssimo. Faz bastante tempo. Se não me falha a memória, quando o Lula assumiu o governo. Quando o Lula assumiu o governo, né? Todo mundo está apreensivo. E eu estou ficando velho, Ademar, porque eu já viajei com o dólar 1 por 1. Eu também. Bons tempos, bons e velhos tempos. Em Miami só se encontrava brasileiro. Só se encontrava brasileiro. A moeda forte do momento. Pois bem, gente, vamos falar um pouquinho de oftalmologia, só que no final, eu vou controlar o tempo aqui, eu quero abordar um assunto extremamente importante, né? Que se refere à medicina, mas que não é de oftalmologia. Bem, hoje nós vamos falar do que acontece muito em Joinville, por se tratar de uma cidade com grande parque industrial, que são os acidentes oculares. Vamos mostrar para vocês hoje o que mais a gente pega aqui, quais os casos mais comuns. Campeão disparado de todos são os corpos estranhos metálicos das fundições. Produção, vamos passar o primeiro slide, a primeira imagem aí. Tá vendo aquele pontinho preto lá embaixo, que está fazendo uma sombra, inclusive, no colorido azul da pessoa, do paciente? Essa imagem, uma imagem tirada da internet, quero deixar claro, mas aí para exemplificar. Isso aí é um corpo estranho metálico. Então, um corpo estranho, quando a pessoa está esmerilhando, está ali lidando com a maquita... Sem óculos, naturalmente, né? Às vezes com óculos. Às vezes com óculos. Por incrível que pareça, passa pelos vãos, né? Esses corpos estranhos, eles vêm a 200, 400, às vezes mais graus Celsius, em altíssima velocidade, e ficam assim, impactados na córnea, formam uma verdadeira cratera. E nessa área aí, a gente retira o corpo estranho, aquele pontinho preto ali do lado do lado do vídeo, e fica uma área de queimadura. O corpo estranho incomoda demais, ele é extremamente comum em Joinville, e repito, pela vocação da cidade, e que gera esse tipo de transtorno. Ali não aparece, mas a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos, esse paciente aí já tem nessa imagem já tem mais um corpo estranho anterior, né? E às vezes a gente vai tirar o corpo estranho ali no pronto-socorro, ou nós vamos na própria clínica retirar o corpo estranho da pessoa que acabou de sofrer o acidente, ou sofreu 1, 2, 3 dias atrás. Não sei como é que aguenta ficar tanto tempo assim, porque dói, irrita, arde o olho. A gente vê a marquinha de outros inúmeros corpos estranhos. E aqui, né, o pessoal que trabalha em fundição é bem carimbado. Tem uns que a gente não consegue contar tamanha quantidade de corpos estranhos. O tratamento para isso, a gente pinga um anestésico, a pessoa não sente absolutamente nada, pode sentir alguma sensibilidade ainda, dependendo do tempo de evolução. A gente pega uma agulhinha, que não vai machucar o olho do paciente, e ali onde tem um pontinho preto, a gente tira aquele pontinho metálico, deixando a pessoa livre do corpo estranho e automaticamente sem a irritação. Tira com uma espécie de pinça assim? Não, é com agulha mesmo. A gente raspa aquele pontinho preto ali, né? Pois bem, outros tipos de acidente aí. Vamos ver a próxima imagem? Se não me engano, é o trauma contuso. Vocês estão vendo o colorido azul do olho ali da pessoa? Está vendo como se fosse um lago vermelho ali embaixo? Pois é. Aquela borda avermelhada, fazendo uma meia-lua vermelha ali, aquilo lá é sangue dentro do olho. Essa pessoa tomou uma pancada extremamente forte para acontecer esse tipo de acidente. Esse sangramento tem o nome de ifema. Ele, dependendo do tamanho, da situação, ele pode ser um problema um pouco mais grave. Ele aumenta a pressão ocular, gera dor para a pessoa, gera um inchaço na parte transparente, que é a córnea, e pode impregnar as partes posteriores do olho, principalmente o cristalino, que é uma lente que nós temos dentro do olho, fazendo com que a pessoa tenha uma visão ruim.
Ora, quando o IFEMA ele vai sendo absorvido sozinho, nós passamos alguns medicamentos para estimular essa absorção e diminuir a reação inflamatória, a pessoa não precisa fazer mais nada, em poucos dias está resolvido. Mas às vezes o IFEMA ele é imenso, ele cobre toda aquela região ali onde você vê o tracinho vermelho, fica até a boca ali, até a tampa, até em cima. Nesses casos, via de regra, nós tiramos, nós fazemos uma drenagem em centro cirúrgico. Você vai anestesiar a pessoa que foi vitimada por isso e vai retirar esse sangramento aí. Bom, agora partindo para situações mais sérias, vamos passar a próxima imagem. Isso aí, você está vendo, aquele pretinho ali no meio é a menina do olho, a pupila. Você pode ver que a parte colorida e a pupila estão tortas, né? Essa pessoa, ela sofreu um traumatismo perfurante, ela perfurou o olho. Às vezes, isso acontece na criança. Gente, pasmem, às vezes os pais não notam. Então, você que é pai, que é mãe, se você vê o seu filho com a mão no olho, chorando, com dor, não foi só uma pancadinha. Às vezes não é bem assim. Eu já presenciei esse tipo de situação, eu na minha prática clínica diária. Pois bem, às vezes a criança está chorando de dor, a pancadinha foi, passou, começa a dar infecção e, na verdade, você vê a pupila torta. Se você vê o seu filho que tomou uma pancada e está com a pupila torta, isso, na verdade, é uma perfuração na maioria das vezes. E, por último, eu gostaria de passar a última imagem. Às vezes a pancada no olho é tão forte, isso aí é uma imagem do fundo do olho. Ali do lado esquerdo do seu vídeo, aquela bolinha branca meio amarelada em volta é o nervo óptico. Os vasinhos, as veinhas ali subindo e descendo, são os vasos chamados vasos retinianos. Está vendo ali em cima do vídeo que tem uma meia-lua grande ocupando 1/3 quase ali do vídeo? Aquilo lá é um descolamento de retina. No caso, pode ser produzido por um buraco na retina ou simplesmente por uma pancada. Existem algumas doenças também, que eu não vou entrar aqui no mérito, que podem induzir ao descolamento de retina. Por exemplo, a pessoa que tem um alto grau de miopia. Mas isso a gente deixa para um outro capítulo. Lembrando que Joinville é ambiente fértil para esse tipo de acidente. Você, trabalhador que está assistindo o nosso programa agora, não se esqueça de proteger os seus olhos com óculos de proteção. Bem, nós estamos no final do programa e eu queria... Isso, agora imagem minha. Eu queria agora reportar um case, né? Uma moça me procurou semana passada, eu vou poder citar o nome dela, porque eu havia conversado anteriormente, falei que a gente estaria, inclusive, citando esse exemplo no programa. Bem, ela me procurou na condição de estudante e a mim como médico, mas não como seu médico. Me procurou para saber o que achava dela fazer medicina. Aí, poxa, peraí, como é que eu vou pensar, o que eu vou pensar disso, né? O que eu vou falar para você? Bem, Michele é o seu nome. Michele, é o seguinte, eu falei para você que você tem que fazer o que você gosta, que a medicina é um sacerdócio, muitas vezes você vai renunciar à sua família, você vai renunciar aos seus amigos, ao seu lazer, etc, etc. Em outras palavras, é uma vida de privação. Foi isso que a gente conversou naqueles poucos minutos que nós estivemos juntos. E isso talvez sirva para você que tem um filho que é estudante, ou você que é estudante esteja nos assistindo. Eu repensei essa resposta e gostaria de fornecê-la mais completa. Tem dois autores que eu gosto muito, um deles provavelmente está me assistindo agora, meu amigo Paulo Silveira, um grande profissional, uma pessoa que está mais em São Paulo do que aqui, em alguns trechos, algumas coisas que ele me fala. E pensei também em algumas palestras que eu vi por videoconferência do professor Valdez Ludwig. Primeira coisa, não é só fazer o que gosta, não. Eu tive pensando nisso. Você tem que ter paciência desse tamanho, porque junto com a sua profissão vem os problemas. A medicina é uma renúncia. Uma das coisas que a gente conversou foi o seguinte: eu vou ter uma boa condição econômica. Não necessariamente. Você lembra do meu colega pediatra, cirurgião pediátrico, Dr. Jauro, falando, e nós exemplificamos isso, ratificamos o que ele falou? Muitos consultórios foram fechados ao longo de vários anos. Por quê? Falta de condições para remunerar os funcionários e arcar com os custos. A medicina foi a profissão no passado que deixava o médico rico. Hoje não é mais. Hoje é muito mais um exercício de deveres e obrigações do que propriamente aquela curtição. Então eu estive repensando, a despeito desses exemplos que eu falei para você, das palestras que eu assisti, você não tem que fazer o que você gosta, você tem que gostar
do que você faz. É muito diferente. E também relembrando aquilo que eu já havia assistido, visto, lido a respeito durante a minha vida, existe uma coisa que, graças a Deus, eu sou um dos poucos profissionais que eu posso falar que eu não padeço. Vocês já ouviram falar da síndrome do domingo à tarde, síndrome do fim do final de semana? Pois é, o professor Valdez Ludovic fala muito bem, define muito bem isso. É aquela angústia que dá, aquele problema do escravo que tem que voltar segunda-feira para o trabalho. Por que que eu não sou arrogante, não? Por que que eu falei que eu não padeço desse mal? Porque eu não gosto, eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu tenho vontade de estar no meu trabalho, resolver não só as questões voltadas à minha profissão, aos meus pacientes, mas as questões administrativas, porque eu gosto do meu ambiente de trabalho. Então, minha querida, você que me procurou, veja se é isso realmente que você quer. Tenha uma vivência com outros médicos, conheça os hospitais públicos, a realidade da medicina. Você vai ver que, às vezes, você vai ter que se decepcionar ao longo da sua vida profissional. E se for essa a sua escolha, seja feliz com ela. Até o próximo programa, o Veríssimo vai se despedir aqui. Eu espero que tenha servido para muita gente. Uma boa noite, um beijo para todos vocês. Falar em profissão, eu fiz vestibular para odonto, meu pai era dentista e eu sonhava em seguir a carreira dele. E quando eu rodei no vestibular, ele disse assim: meu filho, ser dentista não é uma boa profissão. Você fica muito parado em quatro paredes, trabalhar em quatro paredes não é muito bom. Eu não vejo a hora de me aposentar. E aquilo me fez eu mudar de profissão, mudar de sonho e virei jornalista. Um grande jornalista. E gosto do que faço. Tem paixão como eu. Tenham todos um bom final de semana, aliás, uma boa semana. E nós voltamos na próxima segunda-feira ao vivo aqui na TV Brasil Esperança com o programa Os Especialistas. Até lá.